Olá, família! Graça e paz, abençoados, graça e paz, graça eterna, que a paz do Criador esteja nos nossos corações, nos vossos corações, que a tua mente esteja cheia da plenitude da graça de Deus. Vamos a esta reflexão, Abacuque e Paulo. Abacuque, Paulo e o Espírito. Abacuque e Paulo e o mesmo Espírito. Esse é o tema. Quando a gente fala de Abacuque, quando a gente fala de Paulo, e esse é o tema que eu quero trazer, e o mesmo Espírito, é natural que os irmãos de tradição religiosa eles venham questionar essa questão do mesmo Espírito, o Espírito, que relação tem a ver Abacuque com Paulo e o Espírito, ou o mesmo Espírito, porque infelizmente é exposto, né, de uma forma equivocada quando se fala em relação de espíritos na Bíblia. Porque dependendo do texto bíblico, o espírito tem vários sentidos. Tem o sentido da vida em si, né? O Filho de Deus, ele é o espírito, ele é um espírito revestido de carne. Tem a questão do entendimento, a mensagem espiritual, né? Então, o Filho de Deus que recebe o Espírito é que ele recebeu a revelação do Espírito, o entendimento do Espírito. O Espírito que se uniu ao Senhor é só um Espírito com o Senhor. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, você vai ver em muitos textos bíblicos falando que Deus, né, o Senhor é o Espírito. Você vai ver o próprio Jesus de Nazaré falando para a mulher samaritana, ele diz que Deus é Espírito. E ali ele não está dizendo que Deus é uma força, que Deus é uma expressão, que Deus é uma energia. Cristo está dizendo que Deus é Espírito, porque Deus não é palpável, Deus não é físico, não é tangível nesse sentido. Deus, ele é Espírito. Paulo fala em 2 Coríntios 3,18 que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, o Senhor é o Espírito, Deus, ele é o Espírito, porque por isso que o Filho, ou seja, o Cristo, é o próprio Deus em Espírito. Nós já falamos algumas vezes aqui que Jesus de Nazaré, ele era 100% homem, mas o Deus Espírito estava nele, a vida de Deus estava nele. O combustível da vida de Jesus de Nazaré, por assim dizer, o coração, o motor que conduzia Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Por isso que Paulo, ele diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, o próprio Deus se manifestou em carne. É o mistério da equidade, né? O Deus Espírito que se manifestou em carne, ressuscitou e foi glorificado. Mas em outras passagens bíblicas nós vamos ver falando de espírito no sentido de espírito imundo, né? Espírito imundo. E quando se fala em espírito imundo, as pessoas atribuem a um ser caído, a um demônio, a um anjo que caiu não sei da onde. Não é. O espírito imundo são os pensamentos maus e perversos do ser humano. Jesus de Nazaré, ele disse, a boca fala o que o coração está cheio, e o coração cheio ali é a mente, sabe? A mente poluída, o homem com a sua personalidade maligna, o seu gênio mau, ele vai expor aquilo que ele é. Então esse é o espírito imundo. Então quando você, um exemplo, é uma força de expressão quando você vê alguém sujo, né? E você diz, rapaz, essa pessoa tem um espírito de porco. Mas como assim?
É uma força de expressão, espírito de porco, alguém que é porco, alguém que é imundo, né? Então a gente se refere ao animal, o porco, para lembrar, né? Se referir àquela criatura, aquela pessoa que anda suja, etc e tal. Que não tem a ver com pobreza, tá? Pobreza não tem nada a ver com a pessoa ser porca. Então a gente atribui essas expressões, espírito imundo. Paulo disse que Timóteo, né, andava no mesmo espírito. Paulo fazia isso, elogiava Timóteo quando ele manda as cartas para a comunidade, por exemplo, lá em Filipenses. Ele diz, porque eu não encontrei outro que tenha o mesmo sentimento, que anda no mesmo espírito, que tenha o mesmo cuidado, que tenha o mesmo zelo por vós, senão Timóteo. Então, quando Paulo se referia a andar no mesmo espírito, era andar no mesmo sentimento, era andar na mesma direção, para o mesmo lado, é nesse sentido. Como eu falei, é complexo esse assunto, porque as pessoas misturam a questão espírito imundo, o Espírito Santo, o homem que é a verdadeira identidade, né? A essência, o Filho, ele é um espírito revestido de carne. O Espírito que é a revelação. Paulo fala aos Efésios, capítulo 1, versículo 16, 17, 18. Desculpe. Paulo diz que orava incessantemente por vós, pelos Efésios, para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê, disse Paulo, espírito, olha lá, espírito de sabedoria e de revelação. Aí no 18 ele vai dizer, para que vocês tenham os olhos iluminados, para discernir qual é a herança de vocês nos santos e tal. Então, observe que espírito de revelação ali é uma questão de entendimento. O espírito ali é uma compreensão, por isso que Paulo falava muito sobre isso. Renovar a vossa mente, renovar o espírito da vossa mente. Olha, então a gente vai vendo aí algumas falas dentro dos seus respectivos contextos, onde você vai aí discernindo muitas coisas, tá bom? Então vamos lá, o que é que Abacuque e Paulo têm em comum, irmão Elcio? Em questão do mesmo espírito, Abacuque é um profeta menor não é estatura, não é em importância, mas sim menor no sentido de escrito, né, que ele deixou, de profecia, etc. E o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o que é que eles têm em comum aí, andar no mesmo espírito? Vamos lá, olha o que disse Abacuque lá no capítulo 3, no versículo 17 e 18. Abacuque disse assim, é um texto que eu gosto muito de mencionar. Diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e ainda que o fruto do campo me decepcione, o produto da oliveira fale, ainda que o campo não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. 18. Todavia, disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, esperarei, descansarei, confiarei. Aí você pode perceber o sentimento desse profeta. Ele diz, no Deus da minha salvação. Então, olha o sentimento, olha o espírito, né? Olha a força, o entendimento, a consciência que o profeta Abacuque ele tinha quando ele relatava isso aqui. Eu não estudei profundamente dentro do contexto que estava acontecendo aqui, mas para o profeta ele relatar isso, por certo, o profeta e o seu contexto ali estava passando por momentos difíceis. Imagine que a terra de Israel era uma terra, né, embora fosse um povo de Deus, mas que vivia debaixo de desobediência, transgredindo a lei. E já havia profecias, né, o próprio Moisés já tinha escrevido lá no livro de Deuteronômio e tal,
que Deus deixaria o seu povo passar fome para ver o que estava no coração do povo, se o povo estava servindo a Deus por pão ou de fato por amor. E aí Deus dizia que ia deixar o povo passar fome para mostrar para o povo que nem só de pão viverá o homem. É a mesma expressão e é o mesmo espírito, né, que Jesus de Nazaré no deserto usa quando é tentado. Quando ele repreende a tentação, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, observe que Jesus de Nazaré está no mesmo espírito do profeta Abacuque e, posteriormente, o apóstolo Paulo da mesma forma. O Filho de Deus, por mais que ele venha passar por algum tipo de luta, dificuldade, ele tem a alegria, porque a alegria, a paz de espírito, sabe? É algo que ninguém pode arrancar, porque é algo que o próprio Deus colocou em você e você, é claro, a alimenta pela palavra, né? Pela fé. Você se sustenta nesse sentido. Ou você é sustentado por Deus nesse sentido. E Deus nunca gostou de murmuração, né? Você vai ver Paulo falando na primeira carta, no capítulo 10 aos Coríntios, Paulo falando que aquele povo no deserto não agradou a Deus porque murmurava, porque, sabe, questionava. E Paulo está relatando aquela história de quando eles saíam do deserto, eles tinham desejo de voltar para o Egito, para comer lá a sopa de repolho lá dos faraós. Por quê? Dos faraós, vírgula, né? Que não era o faraó que comia aquilo, que era resto que davam para eles. Por quê? Porque eles não eram gratos a Deus e eles não tinham esse espírito, eles não andavam nesse espírito, sabe? Diferente de Josué e Calebe, que era ali direcionado, né, por Moisés, mas em Josué e Calebe houve um outro espírito. Olha que interessante. Como assim, irmãos? Qual era o outro espírito que havia em Josué e Calebe? Era o espírito de convicção. Não, nós vamos herdar a terra prometida. E enquanto alguém vinha dizendo: mas vai ser difícil, é porque lá tem muito gigante, nós somos como garfanhotos diante deles, porque nós somos pequenos, porque isso, aquilo. Não, o Josué e o Calebe, eles tinham convicção, eles andavam no mesmo espírito: nós vamos herdar a terra prometida. Tanto é que o Calebe, ele chega para o Josué, depois que Josué assume o ministério de Moisés, né, que pertenceu a Moisés, o Calebe, ele faz menção: olha, o Moisés me prometeu e eu quero posse agora, eu quero tomar posse daquilo que me foi prometido, a minha terra, a minha herança. Quer dizer, ele não desistiu, eles não retrocederam, eles não recuaram de jeito nenhum. Paulo falando aos Hebreus, lá no capítulo 10, no versículo 38 e 39, Paulo diz que a alma de Deus não tem prazer naquele que retrocede, mas daquele que avança, sabe? Aquele que continua indo em frente. Então, abençoados, o Abacuque, ele tinha esse sentimento. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que Israel venha estar passando por um momento de seca, por um momento de, sabe, dificuldade, todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode levar aí as ovelhas, o gado do curral, a minha alegria permanece no Senhor e eu esperarei no Deus da minha salvação. Olha que coisa. O mesmo espírito também, o mesmo entendimento, o mesmo sentimento, sabe? O mesmo espírito de fé que movia Jó. Quando a mulher dizia: amaldiçoe-se teu Deus e morre, ele disse: não, de jeito nenhum, receba o bem do Senhor e não o mal. E ele fez aquela declaração que todos nós conhecemos, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra em meu favor. Então, a convicção de Jó, a certeza de Jó, ele está no controle, mas está tudo dando errado. Você olha para a direita, olha para a esquerda, sabe? Você não tem perspectiva, você não tem... A esperança não pode acabar, né? A esperança é aquilo que você espera, né? Então você não pode perder as esperanças. Mas você olha, não vê, ainda que você tenha a esperança que algo vai acontecer, mas você não vê, digamos assim, o motivo da esperança. E é aí que entra a fé. Ou seja, você tem esperança de dias melhores, de um mover de Deus, de um novo amanhã, sabe? Você tem a esperança de que o amanhã não será o hoje.
e de que a nossa esperança é sempre essa, de coisas positivas, claro. Ninguém vai ficar aqui, irmão, esperando ficar doente. Ah, eu tenho esperança que daqui a um ano eu vou adoecer, eu tenho esperança que daqui a um ano eu vou morrer, eu tenho esperança. Ninguém vai pensar nisso. Eu vou guardar um dinheiro aqui porque eu estou na esperança que ano que vem eu vou precisar desse dinheiro para resolver um problema na minha vida. Não, a nossa esperança é vamos economizar, vamos ter uma casa melhor, vamos comprar um carro. A nossa esperança é vamos colocar o filho numa escola melhor, vamos mudar de cidade, não sei. Então assim, a esperança é algo que te move por fé. Ou a fé te conduz a esperar coisas boas. E não me venha pra cá com aquela religiosidade em graça, como alguns dizem assim, irmão, mas na graça, independente se eu espero, não vai acontecer o que Deus já determinou. Para com isso, irmão. Você tem a mente de Cristo em relação à compreensão do Evangelho. Mas você não tem a mente de Deus em ficar adivinhando, supondo o que Deus já determinou para você. Daqui a 2, 3 anos, então, eu vou sentar, cruzar os meus braços e dizer, aconteça o que acontecer, Deus já planejou tudo mesmo. O que é isso, irmão? Isso é hipocrisia, farisaísmo, que muitos estão pregando por aí. Então não adianta você orar, não adianta você pedir, não adianta você... Então não fique, não caminhe, não coma, não beba, não durma, porque já que Deus projetou tudo, então fica parecendo uma coruja aí, só com o olho regalado, esperando o que Deus vai fazer. Não, irmão. Deus disse por boca do profeta Jeremias, 55, 8 em diante, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, eu vejo aí alguns gracistas, né? Não, porque não adianta, porque tudo que Deus já determinou. Esqueça, o que Deus determinou, Ele determinou na eternidade e Ele preparou obras de antemão, Efésios 2:10, para que andássemos nela. Então eu vou viver na esperança, eu vou viver por fé, eu vou viver mantendo a minha confissão, eu vou viver caminhando para frente, não vou recuar, sabe? Eu vou viver em uma ardente expectativa, de uma convicção, de uma certeza, no mesmo espírito. É isso que nos move. Porque senão fica parecendo... irmão, outro dia eu conversando com um abençoado, ele dizia assim, Deus não faz mais milagre. Milagre era só no Antigo Testamento. Ai, meu Pai do céu. Não existe milagre na graça. Meu irmão, eu vou me cansar discutindo com a pessoa que tem essa visão? De jeito nenhum, tá, irmão, tá. Deus não faz milagre, não. Eu sou um milagre de Deus. Acordar hoje, depois de um final de semana difícil que eu tive, mal-estar no corpo, estou me recuperando ainda, estou falando rouco. Eu sou um milagre de Deus. Mas isso não é milagre para você. Para mim é. Aleluia. Amém, meus amados? Sabe o que é isso? É espírito de gratidão. Então, abençoados, o Abacuque, ele declarava isso. O Abacuque, ele tinha essa convicção. Mas tem crente que qualquer coisinha desanima, porque eu fiz esse investimento, não deu certo, porque eu mandei um currículo ali, não fui chamado, porque parece que as portas não se abrem, parece que Deus não me ama, porque eu não tenho, eu não tenho condição disso, eu não tenho condição daquilo, porque será que eu estou em pecado? Aí tem crente que já está conhecendo a palavra da graça, mas fica com o pé lá no sistema religioso. Será que foi porque eu deixei de jejuar? Você sabe que eu já ouvi isso de crente em graça? Em graça, tá? Irmão, às vezes eu penso assim, será que foi porque eu deixei de dar dízimo, sabe? Será que foi porque eu deixei de jejuar? Eu falei, como é que é, irmão? Eu não estou entendendo. Irmão, porque às vezes, irmão, nós somos carne, vem aquela dúvida na mente, diga, entendi, estou entendendo. Então, abençoados, esse não é o Espírito. O Espírito é
Ainda que falte tudo, ainda que aparentemente nada esteja dando certo, eu vou continuar esperando, confiando em Deus. Mas é ilusão, irmão, ilusão para você. Para mim não, ou para quem pensa diferente. Ilusão é aquele que se frustra, se decepciona quando alguma coisa não dá certo e ele se vê no direito porque é crente, porque é isso e aquilo, e ele acha que Deus é obrigado a fazer porque ele é merecedor. Isso é ilusão. Mas quando eu me posiciono por fé, descanso no Senhor, confio nele, o meu coração, a minha mente se dobra à vontade dele, se alinha à vontade de Deus, logo eu me sinto satisfeito, realizado, porque a minha confiança está nele, não em mim mesmo. Então o Paulo tinha esse mesmo sentimento de Abacuque, irmão Elcio, ele andava no mesmo espírito. Então o Abacuque, né, ele faz essa declaração: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam levadas, que não haja curral no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha o que disse Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11 em diante. Olha, veja se não é o mesmo espírito, o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma, sabe, confiança, convicção. Filipenses 4, 11 em diante. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Pronto. Parece que Paulo está traduzindo o sentimento, né, o espírito de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas sejam levadas, que não haja curral no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aí vem Paulo: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. 12. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, preparado por Deus, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então o que Abacuque falou no capítulo 3, no versículo 18, quando ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, porque é Ele que me socorre, Paulo fala no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Viu aí? Olha aí, Paulo andando no mesmo espírito de Abacuque, no mesmo sentimento, sabe? É aquela certeza. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova daquilo que você espera. Então, abençoados, escute bem. Cuidado com essas mensagens ocas com nomes de graça, essas mensagens vazias, essas mensagens mecânicas, essas mensagens que só faz tirar o ânimo das pessoas, mensagens ofensivas. Ô irmão Elcio, parece contradição, porque eu sinto que o irmão ofende o sistema, ó, e os irmãos se sentem ofendidos. Queridos, nós ofendemos a doutrina. Tá? O que nós ofendemos, por assim dizer, entre aspas, é um ensinamento deturpado. Mas a gente não ofende a fé do irmão, não. A gente não destrói a fé do irmão, não. A gente não está ali para denegrir o irmão, não. Para dizer que não adianta porque o irmão está lá enganado. O irmão está enganado no sistema, ele ora errado, ele dá dízimo errado, ele cultua a Deus errado, está todo errado, então Deus não liga para ele. Meu amado, para com isso, porque Deus não precisa do sistema e também Deus não precisa do teu entendimento em graça para ele ser bondoso e generoso, não. Por isso que se chama graça. Então sendo assim, então deixa os irmãos lá no sistema. E eu estou tirando ninguém do sistema? Eu saí do sistema e prego para as pessoas que querem também sair do sistema. Mas quem quer continuar no sistema, que fique no sistema por livre e espontânea vontade. Eu não estou colocando faca, arma na cabeça para o irmão sair lá do Pentecoste, do sistema pentecostal, do sistema lá da pomba, do sistema lá do sacrifício. Não, quer ficar, fica. Quer dar seu dinheiro, quer se sacrificar, faça o que você quiser, a vida é sua. Entendeu, abençoado?
Se você se sente feliz e realizado, a nossa mensagem é uma mensagem que liberta a nossa mente, nos posiciona no descanso, e todos quantos querem descansar, desfrutar da graça de Deus, receberão a mensagem por amor e também desfrutarão dessas bênçãos. Mas não porque ele lá, não sei o quê. Aí vem para o campo da graça, porque não adianta orar, não adianta... não faz sentido louvar Deus, não faz sentido se reunir, não faz sentido, sei lá, tanta coisa que eles dizem que não faz sentido cantar, não faz sentido tocar instrumento. Então a mensagem é uma mensagem oca, uma mensagem carnal, é uma mensagem mecânica, sabe? Uma mensagem, é uma mensagem sem conteúdo, sem espiritualidade, sem vida, sem alma, sem sentimento de compaixão, de amor ao próximo, então, não sei. Não sei. Parece que o mundo acabou para essas pessoas porque descobriram o Evangelho da Graça, que Deus é tudo em todos, que Deus não depende de nada, que Deus é Senhor, então parece que... Para falar a verdade, eu tenho pena dessas pessoas. Essas pessoas, na verdade, se sentem isoladas, se isolam, na verdade, né? Acho que foi Salomão que falou em um dos provérbios. Ele disse que o tolo insurge-se da verdadeira sabedoria. Ele despreza a verdadeira sabedoria. Ele se exclui da verdadeira sabedoria. E o que eu vejo, na verdade, são muitas pessoas que se sentem só porque querem ficar só. E usa alguns argumentos como uma defesa, sabe? E começa a crucificar tudo. E não é assim, abençoado. A graça de Deus, a nossa comunhão, seja aqui virtualmente, seja presencialmente, ela tem que ser algo genuíno, tem que ser algo de coração. A nossa espiritualidade, ela precisa ser lapidada nesse sentido. O entendimento, ele precisa ser ampliado a cada dia, de glória em glória, de fé em fé. A gente vai se tratando, eu digo se tratando porque Deus dá a graça, o entendimento, a consciência, e você vai se tratando, se lapidando, sabe? Perdoa mais quem você tem rancor. E eu sou do seguinte pensamento: você está em graça, conheceu o Evangelho, se existe alguma situação mal resolvida, alguma birra na família, com o vizinho, com o amigo, ao invés de você se isolar e criticar e sabe, se afastar, se aproxime mais. Dê pelo menos um bom dia, mas um bom dia de coração, de verdade. Aquilo vai quebrar ressentimentos, mágoas na vida das pessoas, sabe? É aquela pessoa que não merece um abraço seu, mas se aproxima. Às vezes você olha para uma pessoa e aquela pessoa é rancorosa comigo, aquela pessoa não gosta de mim. Eu sinto que aquela pessoa não vai com a minha cara. Mas na verdade, muitas vezes, aquela pessoa está esperando uma atitude, porque ela não tem atitude de chegar até você, conversar, bater um papo com você, tomar um chá com você, tomar um café com você e te abraçar. Então, eu digo isso porque eu já passei por algumas situações. Eu lembro de uma vez que eu estava em uma academia, eu fazia musculação, e um jovem, ele sempre ficava me olhando lá, todo sério, tal, e eu conversava com algumas pessoas, tal, e depois saía e aquele rapaz ficava me olhando todo estranho. E eu lembro que um dia, eu percebendo a situação dele, nunca me esqueço o nome dele, Wagner, nunca mais ouvi por sinal. E aí eu lembro que ele estava pegando um peso, tal, e aí eu fui auxiliar ele no peso, tal, para não se machucar, tal. E aí, meu irmão, tudo bem? Posso ajudar? E aí ele olhou para mim, deu aquela risada e disse: rapaz, eu tinha uma outra visão de você. Eu achava você um cara chato, um cara metido, tal e tal. Eu apanhei, velho, me enganei com você. E aí a gente se tornou bons amigos, né? Hoje nunca mais eu vi, mas enfim, a gente, colega ali de academia, né? Mas assim, amigo. Então, o que é que nós semeamos, abençoado? Então, isso é a graça de Deus que vai trabalhar também nessa situação na nossa vida, sabe?
É claro que haverá algum tipo de situação que alguém quer se afastar de você por N motivos, e às vezes são motivos que você não entende e você tem que respeitar, né? Você não vai ficar ali tentando se comunicar com a pessoa, falar com a pessoa, se a pessoa está te recusando e não sei por quê. Então, você deixa lá. Cada um siga a sua vida em paz. Mas existem situações que o que falta é uma proximidade verdadeira. Sabe? É a pessoa ser claro o seu objetivo. Eu estava hoje aqui, fui levar minha filha na escola e eu disse, como você na sua vida, o que você semeia, naturalmente você vai colhendo durante a sua caminhada. E eu vinha, né, da escola da minha filha e eu lembrei que há alguns anos atrás eu tive um acidente de moto e um carro estava na minha frente e ele jogou para a marginal, só que ele estava aproximadamente 70, 80 por hora, né, por hora. E eu estava no fundo de moto. E aí, imediatamente, acho que ele fazia Uber, alguma coisa do tipo, ele sinalizou, tudo bem. Só que ele sinalizou e jogou imediatamente. Você sabe que se você vai entrar para a direita, né, tal, então você tem que sinalizar antes, tal, para a pessoa de trás ir percebendo. E aí você vai freando, a pessoa vai percebendo, vai reduzindo ou sai da faixa. Esse camarada, do nada, ele reduziu de vez e jogou para a marginal, para a sua direita, e eu vim atrás de moto e aí eu bati no fundo do carro dele a quase 80 por hora e saí voando por cima do carro, meu capacete partiu, meu sapato, eu ganhei um sapato novo, rapaz, de um irmão que me presenteou, o sapato rasgou todo e eu até hoje tenho marca nas costas do acidente. E aí caí lá, graças a Deus estava consciente. O resto da moto ficou lá, deu PT, perda total. E aí eu lembro que eu levantei, fui para o canto assim, sentei um pouquinho por causa do calor, da emoção ali, respirei fundo e fazer o quê? Obrigado, meu Deus. Só isso, só agradecer pela vida ali e pelo livramento de não foi meu dia. E aí eu lembro que aquele rapaz parou o carro e ele veio pra cima de mim, não, com arrogância. Ah, você bateu, você viu que eu sinalizei e tal. E aí eu olhei pra cara do camarada assim e digo, você não vai querer briga comigo não, né? Mas dá vontade de a gente entrar na carne, né? Dá vontade de a gente dar uns tapas, né? Eu falei, meu irmão, você tem certeza que você quer me acusar desse acidente, rapaz? Mas eu dei um sinal, eu falei, sim, meu irmão, você deu o sinal, mas você deu o sinal e entrou imediatamente, eu estava atrás, faixa de velocidade. Né? Ou seja, era na direita, tudo bem, mas ali era 80 por hora, o permitido. E aí ele, não, porque a gente vai acionar aí no caso, os responsáveis, eu esqueci o nome, chama SET aqui em Salvador, né? Vamos acionar aí a SET aí, a questão do trânsito aí, e eles vão ver que você é o culpado porque você bateu no fundo do meu carro, etc e tal. E eu lembro que na hora chegou uma moça, um anjo revestido de carne, uma moça magrinha, chegou assim, parou de moto, ela pegou o celular, tirou foto da moto, tirou foto da marca do pneu do camarada. Ela tirou foto do local exato do acidente, da entrada, e depois ela olhou para a cara do camarada e falou, você tem certeza que você quer culpar o rapaz? E a moça saiu parecendo um leão em minha defesa. Foi, gente. Aí depois ela começou a ligar e aí veio mais uns... Ela mesma me emprestou o celular, eu saí ligando para algumas pessoas e pedindo ajuda. Resumindo, né, para terminar aqui a nossa mensagem. O rapaz se conscientizou e aí o carro dele estava no seguro, ele acionou o seguro e aí pagaram a minha moto. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você vê, a vida é assim, você planta, um dia você vai colher. Muitas vezes a gente está semeando, e eu digo semear em todos os aspectos. Mas não fique preocupado, porque eu semeei isso, não deu certo. Eu ajudei fulana, fulana nunca me reconheceu. Eu ajudei Beltrano, Beltrano nunca me deu um obrigado. Esqueça isso, irmão. Semeia na vida, semeie generosidade, semeia boas atitudes, bons atos. Semeie, que um dia a vida vai te trazer a colheita. Tá? E aí, graças a Deus, resolvi, peguei o dinheiro, comprei outra moto e vida que segue. Então é isso, meus amados. Que haja esse espírito, né? Que haja esse mesmo sentimento, que haja esse mesmo entendimento, gratidão sempre ao Senhor. E eu encerro aqui, graça e paz, graça eterna. Deixa teu like aí e compartilha dessa mensagem. E vamos que vamos levando essa palavra que traz vida aos nossos corações. Fui, até a próxima.